tratar desta matéria que é extremamente importante, principalmente para, eu já falei dela, sobre o valor da segurança e o valor da publicidade, também por acaso já me referia a ela, até por um aspecto, um exemplo, um contra-exemplo, que foi o período em que o Marquês de Pombal não deixou publicar na Gazeta de Lisboa os atos do Governo. Muito boa tarde a todos, as minhas saudações, e acreditem que é com emoção que regresso à Casa da Democracia, onde exerci funções durante uma legislatura que foi subitamente encurtada por um ato de dissolução parlamentar, mas também dizer que tenho boas recordações desta sala. O grupo parlamentar a que eu pertencia normalmente reunia nesta sala, na maior parte dos casos, além de ser uma sala, como se percebe, lindíssima. Eu gostaria de cumprimentar também o Dr. Rui Carpe, Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, amigo de longa data, de várias andanças legítimas, e dizer-lhe que é com muito gosto que eu pude aceitar este convite, que seria sempre irrecusável, e uma vez mais colaborar também com a instituição que Vossa Excelência dirige. E portanto também neste cumprimento saúdo o Dr. Carlos Ribeiro, os colegas membros do Conselho de Administração, as vários funcionários e funcionárias que dão alma e dão corpo ao Diário da República e às suas várias atividades, até porque recentemente também publiquei um livro, uma compilação de legislação nesta Imprensa Nacional Casa da Moeda. Julgo que esse livro deve ter torcido um pouco esta linha ascendente dos lucros da Imprensa Nacional Casa da Moeda, porque não me parece que tenha sido um grande êxito editorial, mas eu agradeço de toda maneira essa possibilidade, porque julgo que é uma matéria pouco conhecida e importante, uma compilação sobre textos legais e convenções internacionais em matéria de direito da religião, ou seja, das relações entre o Estado e as confissões religiosas. Temas que estão sempre da moda, quanto mais não seja agora este último episódio de saber se é ou não legítimo a um poder autárquico financiar a construção de um templo religioso. Claro que é a minha opinião, mas esse é um dos temas clássicos precisamente do direito da religião, o financiamento público, com dinheiros públicos, das atividades de natureza religiosa. E, portanto, Sr. Presidente, também esta minha presença é, num certo sentido, também um óbvio agradecimento a essa oportunidade que me deu de, eu, juntamente com os colegas autores dessa compilação, o Padre Saturnino da Costa Gomes e o Dr. Fernando Soares Loja, temos podido reeditar esse livro, que julgo que tem realmente o seu interesse. Também gostaria de cumprimentar os colegas, que aqui estão todos, também na pessoa do professor João Presa, que já não está, também o Parlamento, o seu Presidente, os ilustres deputados da Casa da Democracia, e é sempre um gosto também que colaboro e que aqui venho em múltiplas atividades que têm acontecido nos últimos anos, não já como deputado, mas como professor universitário. Como calculam, um constitucionalista que não pensa no Parlamento não será assim um constitucionalista de grande qualidade. Eu penso muitas vezes, acompanho a atividade do Parlamento, e realmente hoje, num Estado democrático de direito, ninguém pode ensinar e estudar direito constitucional sem pensar também no Parlamento. Também cumprimento o Dr. Pedro Delgado Alves, deputado da Assembleia da República, julgo que seja o único deputado que aqui está, também vai ser interveniente, também o saúdo, que também é um colega de profissão. Mas esta sessão comemorativa dos 40 anos da República, julgo que pode ser inserida num ano especial, que é o ano que nós estamos a viver, que é o ano em que também estamos a comemorar os 40 anos da Constituição. Já tenho participado em várias iniciativas, elas têm-se multiplicado um pouco por todo o país, quer no âmbito universitário, quer no âmbito mais oficial, ordens de advogados, os juízes, as universidades, o poder político tem feito diferentes comemorações e, portanto, calha mesmo bem que também o Diário da República faça 40 anos neste ano, juntamente com a publicação da nova Constituição, a Constituição que nos rege, que já tem 40 anos. E, ao contrário do que muitas vezes se pode pensar, esta não é uma comemoração menor. Alguns poderão pensar, bom, comemorarmos um simples instrumento, agora tecnológico, antes um simples instrumento de dar publicidade que não é nada criativo,
aos atos do poder político, aos atos do poder público, isso não tem nada de especial e, portanto, não mereceria sequer esta solenidade que nós estamos aqui a dar. Pelo contrário, merece toda a solenidade, porque o Diário da República é um instrumento essencial num Estado de Direito para fazer afirmar os seus princípios e, portanto, ao contrário do que se possa pensar, quem teve esta ideia teve uma excelente ideia e solenizar estes 40 anos, por junto também com as cerimónias, com as diversas cerimónias que vão decorrendo ao longo deste ano, segundo creio, em relação ao 40º aniversário natalício da Constituição Portuguesa. Ainda por cima, o mês de abril, sei que já estamos em junho, não foi possível fazer isto em abril, ainda por cima, o mês de abril é um mês com várias comemorações, dentro da comemoração genérica dos 40 anos. Porque 2 de abril foi a data da aprovação da Constituição, na Assembleia Constituinte. Por acaso não foi uma aprovação unânime, houve um partido que, num certo sentido, estragou a festa porque não votou a favor, mas foi, claro, aprovada por uma larguíssima maioria. Foi no dia 2 de abril de 1976. Depois, dia 10 de abril, a publicação desse decreto no Diário da República. Aliás, 2 de abril foi a aprovação na Assembleia e promulgação presencial pelo general Francisco da Costa Gomes, que era o Presidente da República na altura, depois da demissão do general Spínola, que foi o primeiro Presidente a seguir ao 25 de abril de 1964, e depois, 25 de abril, a data de entrada em vigor da própria Constituição, tal como ela própria dispunha. Aliás, a Constituição mantém ainda hoje um artigo a dizer, no fim, que tem a data de 2 de abril de 76 e que entra em vigor no dia 25 de abril de 1976. Curiosamente não fala da data da sua publicação, mas evidentemente que o dia 10 de abril de 76 foi o dia em que pela primeira vez apareceu o novo nome do Jornal Oficial, agora Diário da República, e também tendo logo como diploma precisamente o decreto de aprovação da Constituição, publicado nesse mesmo dia. Segundo ouvi dizer, isto não confirmei ainda, mas a mudança do nome deve-se a um ilustre deputado constituinte, por acaso não constitucionalista, mas professor de Direito Civil, mas um grande professor de Direito, infelizmente prematuramente falecido, o professor Carlos Alberto da Mota Pinto. Aliás, a referência já estava contida na própria Constituição, que no artigo 119, que era um antigo 122, já se referia ao Diário da República. Portanto, num certo sentido, até aqui uma certa curiosidade, é que antes de ser Diário da República já o era, porque a Constituição aprovada em 2 de abril já tinha a indicação de que seria Diário da República, mas verdadeiramente foi publicada a Constituição ainda numa altura em que o Diário da República não o era, porque como a Constituição só entrou em vigor em 25 de abril, mas foi publicada a 10, tecnicamente a eficácia só se produziu em 25 de abril, mas retroagiu-se até ao dia 10, foi a altura em que se resolveu mudar o nome. E como muito bem disse quer o Dr. Ricardo, quer o professor José Manuel Pureza, Vice-Presidente da Assembleia da República, é evidente que este nome é muito mais acertado do que o Diário do Governo. Isto para já não falar da Gazeta de Lisboa, do Diário de Lisboa ou da Gazeta de Lisboa Ocidental, isto já me faz lembrar aquele poema do Cessário Verde, mas de facto, manifestamente que este nome é mais abrangente, quer do ponto de vista territorial, porque o país não é Lisboa, quer do ponto de vista material, porque os atos que são publicados num jornal oficial, evidentemente, não são só os atos do Governo. Aliás, não deixa de ser curioso que na mudança da monarquia para a República, e dentro da República tivemos 3 regimes assinalavelmente diferentes, a primeira, a segunda e a terceira, ou quem quiser, a primeira, o interregno 26-74 e a segunda verdadeira a partir de 74, é curioso que o nome nunca mudou, a não ser no início da Terceira República. Mas, de facto, nunca ninguém tinha percebido que essa expressão, além do mais, era demasiado restritiva para aquilo que se pretendia com a função da publicação e do funcionamento de um jornal oficial. Portanto, penso que o nome foi muito bem escolhido. Num certo sentido, é um nome óbvio, e claro que a mudança do nome foi uma mudança tecnicamente boa, num bom sentido, mas também foi, evidentemente, aliás, como disse também o Sr. Vice-Presidente, do ponto de vista simbólico, foi determinante para, também nesse aspecto, mostrar o contraste daquilo que se pretendia como a Terceira República, por oposição às coisas que tinham sucedido durante a tal Segunda República ou durante o Estado Novo. Portanto, fica feita esta primeira referência
quanto ao nome, quanto à sua inserção nestas várias comemorações que estamos a realizar do 40º aniversário da Constituição Portuguesa de 76. Mas eu ainda tenho aqui várias outras observações, até que chega o professor Oliveira Martins, embora não querendo, evidentemente, tolher o tempo que lhe está destinado. E o segundo aspecto que eu gostaria de referir em relação ao Diário da República, ao Jornal Oficial, é um aspecto mais teórico. E tem a ver com a função que um jornal oficial cumpre num Estado de Direito. E a função é, como calculam, relativamente óbvia. É dar a conhecer os atos do poder político. Há pouco o Dr. Ricardo dizia por graça que o Marquês de Pombal não era amigo da publicidade dos atos. Bem, ele também não era amigo, era também da vida dos seus inimigos, porque despachou bastantes. Mas, de facto, a função do Diário da República é precisamente ser amigo da transparência e amigo da publicidade. E, portanto, em Estado de Direito não há atos secretos, não há leis na gaveta, não há atos escondidos. Aquilo que o poder político aprova, aquilo que se impõe ao cidadão como normas de conduta, deve ser conhecido pelos cidadãos e, portanto, evitar que os cidadãos caiam em armadilhas de serem surpreendidos por legislação que eles não conheciam, mas que, em relação às quais são obrigados a acatar. É verdade que o Código Civil tem um célebre artigo dizendo que a ignorância da lei não desculpa o seu incumprimento, mas evidentemente que esse artigo só pode ser compreendido no pressuposto de que não há leis em vigor que não sejam previamente publicadas. Esta ideia da publicidade associa-se num Estado de Direito a um princípio que hoje tem sido referência cada vez mais desenvolvida, há uns anos atrás não se estudava muito isto, que é o princípio da segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica é a certeza que nós devemos ter nas leis que nos regem. E sabem que essa segurança jurídica tem sido seriamente abalada, por vários motivos. Não é pelo Diário da República, de certeza, mas tem sido abalada por vários motivos. Tem sido abalada porque as leis são cada vez mais inconstantes, muda-se cada vez com mais velocidade e às vezes com pouca qualidade. Isso é inequívoco, os estudos da ciência da legislação têm mostrado isso. Às vezes legisla-se mal, legisla-se parcialmente, não se legisla com tempo, ouvindo as partes interessadas. Portanto, legisla-se muitas vezes com conceitos indeterminados, com cláusulas gerais, porque realmente a vida hoje torna-se mais intensa. É verdade que hoje, em Estado pós-social, legislar não é tão fácil como era legislar num Estado liberal ou num Estado social, é verdade isso, com certeza. Hoje há uma maior necessidade de certeza, de segurança, incorporando muitas vezes na legislação normas técnicas que são dificilmente dominadas pelos juristas que têm uma habilitação especial para escrever as leis, porque têm, como sabem, têm um estilo próprio, que é o estilo articulado e não arrazoado. Portanto, isso tem tornado a segurança jurídica algo mais árduo, algo mais difícil. Mas ainda assim, julgo que o Diário da República se insere bem nessa lógica da segurança jurídica, pelo menos a segurança da publicidade das leis. Claro que o facto de uma lei estar publicada não significa que o cidadão saiba exatamente como é que ela vai ser aplicada, ou qual vai ser o resultado da aplicação daquela lei na sua situação individual. Porquê? Porque pelo meio vem o quê? Vêm os aplicadores do direito, vêm os intérpretes, que somos todos nós, vem a administração, vêm os privados e, se a coisa correr mal, vêm os tribunais. E, portanto, isto já é muita gente à mistura para nós termos uma certeza absoluta sobre aquilo que vai ser o resultado daquilo que nós lemos na própria lei e que às vezes não é o resultado final da resolução de um litígio. Mas isso é assim em toda a parte, não é culpa do Diário da República. Mas esta ideia da segurança jurídica é uma ideia muito antiga, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar. Até podemos dizer que remonta ao direito romano, à famosa lei das 12 tábuas, que teve duas funções importantes no tempo da República Romana. Tábuas de direito privado e tábuas de direito público. Teve uma função, claro, ideológica de impor uma certa orientação do poder público republicano contra os costumes dominantes e para unificar a própria sociedade romana, mas teve um outro propósito muito importante, que foi o propósito da transparência, para que se soubesse antecipadamente, para que os cidadãos olhassem para as tábuas que estavam penduradas num poste, para que os cidadãos soubessem exatamente quais eram as regras que se aplicavam
E havia lá regras complicadas, porque regras, por exemplo, criminais, que faziam parte desse lote da lei das 12 tábuas. E portanto, num certo sentido, isto até seria um resgate, eu diria, laico da lei mosaica. Essa só tinha 10 mandamentos, mas num certo sentido havia aqui uma certa homologia, embora ainda na altura estivéssemos no tempo ainda do pré-cristianismo, mas a ideia realmente de garantir essa segurança através, no fundo, do Diário da República da época, que foi, porventura, o primeiro, foi a Lei das 12 Tábuas, o primeiro Diário da República do mundo. E essa função mantém-se até hoje, a função de garantir essa segurança e essa publicidade. E as coisas também têm evoluído. As leis das 12 tábuas eram impressas, por acaso não foram em tábuas, foram em pedra, mas era a lei das 12 tábuas, mas hoje já não, para publicarmos uma lei, não colocamos a lei em tábuas, nem em pedras. Hoje já colocamos num site eletrónico. E ainda bem, porque isso ainda facilitou a vida aos cidadãos, porque agora, na verdade, o acesso ao Diário da República é gratuito. Eu lembro-me ainda, jovem advogado, o meu pai também era advogado, que nós comprávamos o Diário da República em papel. Era uma maçada, porque estamos a gastar dinheiro, e depois aquilo era tudo encadernado. Há muitos escritórios de advogados e de tribunais que estão repletos de Diários da República, tão bonitos, por fora todos iguais, atirando o número, claro. Mas, de facto, isso acabou e, portanto, deixámos de ter papel e, portanto, temos acesso que é absolutamente gratuito. Infelizmente, e já disse isto ao Dr. Ricardo, infelizmente, em alguns países lusófonos, que eu conheço muito bem, as coisas não correm tão bem assim, porque há empresas de consultoria que têm aprisionado os serviços de publicação eletrónica mediante a cobrança de uma taxa a qualquer cidadão que queira aceder ao Diário da República desse país. Isso parece-me inadmissível. E esse serviço público de dar a conhecer as leis tem que ser um serviço público gratuito, hoje mais do que nunca, pelas tecnologias informáticas que estão ao nosso dispor. Uma terceira observação também tem a ver com o seguinte, e é consequência da importância da publicidade ou da publicitação das leis que um Diário da República traz, ou um jornal oficial. Aliás, alguns destes países até têm o mesmo nome que tem o nosso jornal oficial, também se chama Diário da República, não em todos os países. Que é saber o que acontece a uma lei se não for publicada. Isso parece-me evidente. A Constituição também é clara, determina como requisito externo na sua vigência jurídica, determina a sua ineficácia. Portanto, impede, a falta de publicação impede que o ato jurídico em causa possa produzir efeitos. Não afeta a sua validade intrínseca, mas apenas se assume como requisito externo de eficácia jurídica. Curiosamente, não era assim na versão primitiva da Constituição, que tinha um erro enorme, que foi, felizmente, rapidamente corrigido em 1982, porque até 82 a falta de publicação das leis não determinava a ineficácia, determinava a inexistência das leis, o que era um absurdo, porque uma lei existe, uma lei não vai deixar de existir só pelo facto de não ter sido publicada. A publicação é uma coisa que está fora da lei, vem a seguir, a lei está perfeita, está completa, tem todo o conjunto de vontades, a lei, no fundo, é uma lei em coautoria. Se for uma lei da Assembleia da República, é uma lei feita em coautoria com o Parlamento, o Presidente e talvez um pouco o Governo com a referenda ministerial, embora a referenda seja uma figura um pouco esotérica, que a meu ver já devia ter sido extinta há muito tempo, mas continua lá a ser exigida na Constituição, ainda por cima como um requisito de existência das próprias leis. Mas, de facto, é importante que a própria Constituição determine a ineficácia jurídica das leis não publicadas. Esta ineficácia, claro que é diferente da outra ineficácia associada à circunstância de um ato jurídico ser inválido, porque esse também, normalmente, embora não seja a regra geral, não produz efeitos, portanto há uma improdutividade jurídica associada a um vício intrínseco, interno, mas isso já não tem a ver com esta ineficácia, tem a ver com a ineficácia que advém da violação dos requisitos de existência ou de validade dos atos jurídicos. Mas lembrei-me desta circunstância curiosa de até 82, o antigo artigo 122, agora 119, dizer que a falta de publicação das leis era um requisito de existência e não apenas de eficácia das leis. Mas, aproximando-me do fim, ainda um último aspecto, não transformando isto em própria de uma aula ou num colóquio jurídico,
Mas há dois aspectos que são interessantes e para os quais também chamaria a atenção, até porque temos aqui legisladores e estamos na casa do legislador. Um desses aspectos tem a ver com uma figura que é sempre controversa, que é das retificações, prevista no artigo 5º da lei ordinária, que depois vai esclarecer os termos da publicação no Jornal Oficial, que é a lei 74/98, já com várias versões. E essa ratificação, que durante muitos tempos era um pouco selvagem, aparecia, às vezes, passado 3 anos, onde se lê 100, passa a ler-se 10.000, coisas assim, mas isso agora tem estado mais disciplinado. A retificação só pode ser feita até 60 dias e apenas com base em erros materiais, em lapsos, gralhas, erros de cálculo, erros gramaticais, é o que está lá escrito no artigo 5º deste mesmo diploma, e isso é feito por mera declaração por parte dos serviços correspondentes. Até aí tudo bem, só que às vezes o que eu tenho visto é que tenho visto realmente retificações feitas dentro do prazo, isso tenho visto, é preciso reconhecer. Agora, já tenho visto muita coisa em relação ao entendimento restrito ao lato do que é que são as correções dos lapsos ou das gralhas dos próprios diplomas. E até imagina a seguinte situação, imaginem que, por exemplo, num Código Penal, a certa altura, num tipo de crime, o tipo de crime a moldura penal era de 10 a 20 anos, imaginem que sai um Código Penal em que, na versão inicial, está de 1 a 20 anos. Isto é, faltou ali um 0. Em vez de ser 10 a 20, é de 1 a 20. Ao fim de 2 meses, vem uma retificação. Imaginem que alguém, entretanto, cometeu esse crime. Porque a retificação, se é de 60 dias, a vacatio legis é de 5, já cometeu o crime. E, como sabem, o crime aplica-se no momento da prática do facto. Digamos, a lei aplica-se no momento da prática do facto. Imaginem que o facto foi praticado ao 10º dia de vigência. A retificação vem ao 60º dia de vigência, no último dia do prazo. O pobre do cidadão vai ficar submetido a uma pena de 10 a 20 ou de 1 a 20? Faz toda a diferença. No entanto, podem dizer, não, foi um mero lapso, foi o 0, saltou-se aquele 0, devia lá estar, passamos de 1 para 10. Mas, neste caso, não pode haver retificação, na minha opinião. Portanto, acho que o artigo 5º tem que ser objeto de uma interpretação restritiva, quando a retificação for publicada, introduzir, mesmo sendo um lapso, uma redução, uma diminuição do alcance dos direitos fundamentais dos cidadãos. E, neste caso, evidentemente, o direito que está aqui em causa é um dos mais importantes, que é o direito à liberdade. Porque o direito penal é sempre um direito restritivo da liberdade individual. Mesmo que esteja comprovado que seja um lapso. A verdade é que, se o Código Penal sai, o cidadão olha para o Código Penal e convence de que aquele crime é de 1 a 20, não é de 10 a 20. Isso faz toda a diferença. Isto, enfim, suscitou-me um pouco este pensamento ao ler um pouco a questão da retificação. Um outro tema que também tem sido mais tratado é a questão da vacatio legis. Do modo geral, os diplomas entram em vigor quando neles próprios se termina o início da vigência ou, havendo ausência no que respeita a essa disposição final, numa norma supletiva, que é o prazo de 5 dias a partir da data da publicação, não se contando o dia da publicação. Portanto, neste caso, publicação eletrónica. Mas, se repararem, esta lei 74/98 também precisa aqui de um afinamento. Também deixo aqui outra sugestão aqui ao Dr. Pedro Delgado Alves, que é o único legislador que está aqui presente, segundo suponho, é que este artigo 2º não abrange a totalidade dos atos que são suscetíveis de publicação no Diário da República e a totalidade dos atos que são suscetíveis de eficácia jurídica por força da sua publicação no Diário da República. Porque o artigo 2º só fala em atos legislativos e atos de conteúdo genérico. Ora, o Diário da República tem muito mais do que isso. Tem atos que não são legislativos, que até podem ter conteúdo genérico, mas tem muitos outros que não são legislativos e não têm conteúdo genérico. E não têm normas sobre a sua início de vigência. Então, para esses atos, não há nenhuma vacatio legis? Tem de haver, porque senão então os atos ficariam eternamente no limbo de estarem publicados sem nunca terem entrado em vigor. Mas, portanto, o artigo 2º, número 1, tem que ser interpretado de uma forma extensiva, ou talvez corrigido, para que a eficácia seja de qualquer ato jurídico ou público, independentemente da sua natureza legislativa ou não, independente da sua natureza normativa ou não normativa. E isso é um aspecto importantíssimo. Claro que
podemos fazer um esforço, também não é preciso ser super-homem para o fazer, de deduzir de que se há uma resolução da Assembleia da República que elege, por exemplo, dos juízes ao Tribunal Constitucional ou membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações ou o Presidente do Conselho Económico e Social, não é muito difícil de perceber se, a partir do momento em que aquela resolução é publicada, presume-se que aquilo entrou em vigor. Portanto, a Assembleia da República, ao eleger, quer dar continuidade ao seu ato, tornando-o eficaz. Mas a verdade é que a resolução não tem nenhuma norma sobre a sua eficácia. E uma resolução de eleição de pessoas não é um ato normativo, como sabem. É uma escolha concreta e individual. Portanto, também fica aqui este primeiro reparo, mas digamos, um prurido constitucionalista que todos os males do mundo fossem estes relacionados com a maior amplitude que deve ser dada ao artigo 2º da Lei 74/98, que é a Lei dos Diplomas e Formulários Legais. Para terminar, eu gostaria de deixar aqui também um público agradecimento à Imprensa Nacional Casa da Moeda e ao esforço que eu sei que tem sido grande, embora pouco visível, no sentido de aplicar o acordo ortográfico. Eu me confesso favorável ao acordo ortográfico, não sei, aqui eu acho que o Dr. Rui Capo não é. Aí também é. Agora tem que ser, não é? Mas eu sou um defensor acérrimo do acordo ortográfico, não sou linguista, nem tenho pretensão de o ser. Julgo que é preferível termos uma harmonização a 80% do que a 60%, sendo certo que uma harmonização nos países portugueses a 100% nunca haverá. Mas acho que é preferível estarmos harmonizados a 90% do que a 60% ou do que a 50%. Penso que isso é uma questão óbvia. E eu, como já tive experiência de publicar livros no Brasil, bem vi a diferença que foi publicar um antes do acordo ortográfico e outro depois do acordo ortográfico, o trabalho que aquilo deu e que não deu, e portanto, quem tem essa experiência pode realmente pensar dessa forma. E às vezes as coisas não são fáceis. É evidente que o acordo tem aspectos que podem ser corrigidos do ponto de vista linguístico, admito que sim, não sou linguista, mas de um modo geral julgo que aqui em Imprensa Nacional Casa da Moeda tem também sido um fator muito importante de disciplina férrea, às vezes, de imposição, algum legislador mais recalcitrante que, nos seus belos textos introdutórios dos seus diplomas, entende que não lhe devem tocar uma única letra das belas palavras que ele escreveu no preâmbulo. Os tribunais, por exemplo, não cumprem, mas vão cumprir. Aliás, penso que até já houve um processo disciplinar a um juiz, ou ao contrário, a um juiz, aliás, que a certa altura recusou uma peça processual porque não estava escrita de acordo com o acordo ortográfico, ao contrário, já não me recordo lá muito bem. Bem, mas a verdade é esta, é que o acordo é obrigatório. Portanto, é obrigatório, claro que antes de ser obrigatório por via do tratado, o acordo tornou-se obrigatório por uma resolução do Conselho de Ministros, o que tem o seu lado controverso, não digo que não tenha, mas a verdade é que o acordo neste momento em Portugal é obrigatório através de um tratado internacional. Não é uma lei interna, é um tratado internacional. Claro que isso levanta um outro problema. Então, mas as pessoas são obrigadas, nas cartas de amor, ou de maldizer, ou de amigo, a escrever segundo o acordo ortográfico? Não são obrigadas. A sua liberdade individual, a sua liberdade cultural, o seu estilo. Por exemplo, Saramago, como sabem, não escrevia propriamente muito bem português, porque não utilizava a pontuação como é normal usar. Mas era um grande escritor, foi o único prémio Nobel que nós tivemos na literatura. Ninguém pode ser obrigado, do ponto de vista do uso privado ou artístico da língua, a cumprir o acordo ortográfico. Isso parece-me evidente. Agora, quando a língua tem um uso oficial, isso tem que ser. E o uso oficial aqui aplica-se a todos os poderes públicos. E, portanto, isto que o Dr. Rui Capo acaba de dizer, que os tribunais não cumprem, eu acho que isso é uma coisa muito lamentável e sobretudo, inadmissível. Num país que tem a ordem jurídica também composta por tratados, que ainda por cima tem um valor superior ao das leis, e os tribunais, como a Assembleia da República, como o Governo, só têm que obedecer às leis. Claro que há sempre aqueles argumentos um pouco ridículos, que eu já vi dois, que são os seguintes. Bem, o acordo não é obrigatório porque a Constituição não está redigida segundo o acordo ortográfico. Bem, mas que eu saiba, a Constituição, na última versão que tem, foi feita ainda antes do acordo ter entrado em vigor. Ele já existia, mas não estava em vigor. Portanto, não era exigível à Constituição uma capacidade de adivinhação do futuro no que respeita ao momento da sua entrada em vigor. E depois há outro argumento ainda mais fantástico, que é o de que o acordo não entrou em vigor por um decreto-lei. Não, entrou em vigor foi por um tratado. O que aconteceu foi uma antecipação provisória
da sua vigência através da tal resolução do Conselho de Ministros. Portanto, não estou com isto a ser fundamentalista portanto, acho que as pessoas têm o direito ao uso privado da língua. Eu sou universitário e hoje a prática universitária no que respeita à elaboração das teses e dos mestrados é variada. Nós aceitamos quer textos antes do acordo, quer depois do acordo, isso cada um tem a sua liberdade. Isso está normalmente nas normas de estilo que os candidatos a mestres e a doutores devem respeitar. Mas agora, quanto ao uso público por parte dos poderes públicos, eu julgo que esse uso público deve estar submetido a regras do acordo e o acordo é obrigatório. Admito que seja uma norma sem sanção, a chamada lex imperfecta, como diziam os romanos, mas não deixa de ser uma norma que deve ser cumprida. Mas este também é um problema que eu acho que é menor, porque daqui a 30 ou 40 anos, como os nossos filhos nas escolas já estão a aprender segundo o acordo ortográfico, este assunto vai morrer por si. E também não estou a ver aquele argumento das pessoas que acham que o português está a desviar da sua origem latina, por exemplo, porque o latim tinha letras que agora passaram a existir e que antes não existiam no nosso alfabeto, como sabe o K, o Y e o W, por exemplo. Portanto, se é por causa da aproximação ao latim, então a incorporação das letras até nos aproximou do latim, não nos afastou do latim. E depois não sei se essas pessoas que são contra o acordo ainda querem continuar a escrever farmácia com PH. Porque essa precisamente foi uma alteração do acordo de 1911. Mas que eu saiba, essas pessoas não escrevem farmácia com PH, escrevem com F. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e os parabéns à atividade da imprensa Nacional Casa da Moeda, aos seus dirigentes e aos seus funcionários. Muito obrigado pela vossa atenção.